Nossa aula de hoje de arte vai ter como título Pintura com Carimbo. Vamos lá? Vamos relembrar o que nós vimos lá na aula passada, que tivemos como título a pintura de sopro, lembram? Então, vimos que técnicas de pintura são várias, são variadas, tanto quanto os materiais de arte que existem. Então, se existem vários materiais para fazer arte, vamos ter várias técnicas. A criatividade e o aparecimento de novos materiais vai facilitar o quê? O aparecimento de novas técnicas artísticas para desenhar e para pintar. As técnicas de pintura elas estão associadas aos materiais que se utilizam para pintar e a forma como esses materiais são aplicados. Então, vimos que podem ser utilizados diversos materiais, desde tintas industriais, desde elementos da natureza, dentre técnicas diferentes, como nós vimos a pintura de sopro na aula passada. E entre as técnicas tradicionais ou mais conhecidas de desenho e pintura, podemos nomear o desenho artístico, o desenho, a pintura a pastel, a pintura a óleo, a aquarela ou o acrílico, que são diferentes formas de realizar desenhos e pinturas. Certo? Relembramos, agora vamos entrar no assunto de hoje. Qual técnica veremos hoje? Quando você pensa em pintar, vou pintar algo, o que é que eu utilizo? Se eu for pintar um desenho, eu posso utilizar giz de cera, lápis de cor, não é mesmo? Isso. E para realizar pinturas usando tintas? Que material que eu utilizo? Você pensou em pincel. Será? Quem disse que para pintar a gente precisa de pincel? Pintar sem pincel é uma forma super divertida de fazer arte. Tá, mas se o pincel ele foi inventado para pintar, que outros materiais, que outros meios eu tenho para pintar? Vamos ver? Podemos criar vários desenhos com objetos variados utilizando a pintura com carimbo. Aqui na nossa primeira imagem, nós vemos que tem várias flores coloridas, não é mesmo? E qual é o material que utilizaram para pintar essas flores? Foi um pincel? Não, foram lápis. Olha como os lápis, 3 lápis, unidos com uma liga aqui. Então, colocaram a tinta na parte da borracha e foram fazendo as pinturas. Olha que diferente. Aqui, nessa segunda imagem, eu estou mostrando com o mouse agora, fizeram um molde. Pode ser em borracha, pode ser de madeira. Então, pintaram várias luas. Olha que interessante. Agora nós vamos ver outras formas de pintura com carimbo, utilizando de outros materiais. Vamos lá? O primeiro exemplo que temos podemos usar utensílios da cozinha. Podemos usar utensílios da cozinha para realizar pinturas? Sim, porque funcionam como carimbos. Olha aqui na nossa primeira imagem que nós temos várias flores e elas foram feitas com o quê? Isso, com garfo. Olha aqui a segunda parte. As pessoas colocaram a tinta, colocaram o garfo e fizeram as flores em cima. Olha como o desenho ficou bonito. Aqui nessa segunda imagem, nós temos alguém usando um amassador de batata. Então, passou a tinta e olha os desenhos que formou. Como ficou diferente. Um outro exemplo, nós podemos usar Lego, aquelas pecinhas que vocês têm de montar, ou que vocês já viram um amigo ou um primo terem. Eles também podem ser usados como carimbo. Olha aqui no exemplo, vários desenhos que deu para fazer utilizando somente de peças Lego, de peças de montar. Interessante, não é? Podemos usar também de carimbo a rolha que vem em alguns vidros. Essa rolha é essa daqui, onde eu estou passando o mouse. E aí a pessoa colocou 3 e passou uma liga e formou aqui um trevo de 3 folhas, não é mesmo? Também pode ser usado como material. E por último, nosso último exemplo podemos usar frutas. Frutas para pintar, para realizar desenhos? Sim. Qual é a fruta que você está vendo aqui? O limão. Olha como a pessoa passou a tinta aqui no limão e usou como carimbo na folha de papel e como ficou bonito. Não é mesmo? Vamos recapitular? Hoje o nosso tema da aula foi a pintura com carimbo.
Tem os carimbos que já são industrializados? Tem, mas nós podemos formar novos carimbos a partir de itens que temos em casa. Relembramos que tem várias técnicas de pintura, de desenhos, de materiais que podem ser utilizados, de técnicas, e que a pintura de sopro foi uma técnica que nós vimos lá na aula passada, não é? E o tema da nossa aula de hoje foi exatamente a pintura com carimbo. Nós vimos no primeiro exemplo que foram usados lápis, a borracha dos lápis, para desenhar flores, ou então um molde que pode ser feito de borracha ou de madeira para pintar luas. Vimos também que podemos utilizar utensílios da cozinha como garfo e amassador de batata, mas se você tiver outro utensílio, você também pode utilizar, sempre com auxílio dos pais. Podemos usar também o Lego, aquelas pecinhas de montar, como forma de carimbo para realizar novos desenhos e pinturas. O carimbo de rolha que vem, é tipo uma tampinha que vem em vidros e algumas garrafas. E podemos utilizar frutas, dentre outros materiais que são variados e que eu não coloquei aqui, mas que você pode estar pesquisando também. São várias as formas. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ficado bem compreendida e até a próxima!